Olá, bom dia. Como muitas pessoas já me conhecem, meu nome é Ney, faço parte da comunidade, já vai fazer mais de 7 anos que eu entrei no grupo para poder ajudar o pessoal e de uma certa maneira dizem que muito se ajuda a quem ajuda. E eu aprendi isso com o tempo. Eu sou um ex-paniquento, estou curado, já vai para 18 anos que eu não tenho mais crises, que eu não tenho ansiedade, mas digo sempre, mesmo não tendo mais crises, a situação, a cabeça, o modo, isso não continua como sendo um paniquento também. Isso eu sou consciente disso e fiquei 10 anos sem ter conhecimento, sem pensar sobre isso, tendo a vida normal. E um dia, por curiosidade, mexendo na internet, eu achei a comunidade, a tão extinta e tão famosa Paniquetes, onde que eu fiz minhas melhores e maiores amizades da minha vida. Pessoas que convivo, conheço pessoalmente. Citar nomes é difícil porque você fala nome de pessoas que você ama, que você tem no coração, você tem como família. E como são muitas pessoas que eu tive a honra, o prazer de conhecer pessoalmente, marcar o nome assim e deixar de falar de alguém seria até injusto. Então vou dizer que é uma grande família, minhas grandes amizades, e foi algo que me ajudou muito, mas muito mesmo. Eu até posso dizer que eu fui mais ajudado do que o pouco que eu tentei ajudar. E nesse tempo todo que eu entrei na comunidade, eu aprendi, pela própria descrição da comunidade que tinha, que as coisas eram tudo feito à base da descontração, da alegria, do divertimento. E através disso foi um dos melhores remédios que eu tive para a manutenção da cura do pânico. Nunca tive recaída. Eu tenho sim sistema nervoso, sou chato, a gente briga, discute, coisa normal que qualquer pessoa, independente de se tem pânico ou não, faz na vida. Tem dia que eu não estou bem, mas nada a ver com pânico, e sim, vocês também tem dia que não estão bem, independente do pânico. E se prestarmos atenção, muitas coisas na nossa vida que colocamos a culpa no pânico, não é pânico. São coisas do cotidiano, coisas da vida. Bom, mas vamos falar de outra coisa, do importante que é o fundamento da comunidade. Primeiramente eu vou dar meu depoimento e num vídeo futuro farei algumas dicas sobre o pânico. Quando eu não tinha pânico ainda, minha vida era agitada, trabalhava, tinha mais 2 serviços fora o meu serviço normal, era elétrico, era ligado no 220, não parava, corrido, quase não dormia, vida agitada. E até que um dia eu comecei a sentir, não foi um cansaço, mas eu comecei a sentir uma diferença, comecei a ter problemas. Comecei a ir no médico para saber o que era, e o médico jogando para o outro. História que todos vocês conhecem, que vai para um canto, vai para o outro, tudo batendo cabeça em médicos, exames e nenhum deles dando nada. Até o dia que bateram o martelo e falaram, você tem pânico, pronto. Aí o mundo desabou. E depois disso, eu fiquei em casa 4 meses afastado, não conseguia sair da porta para fora. E quando eu saía, era uma luta. Já tinha que matar um leão por dia. Um não, vários, né? Porque para conseguir sair, crises terríveis. Eu não sei porquê, não adianta perguntar, como todos ninguém sabe o porquê. Tocava o telefone aqui em casa, eu corria para debaixo da cama. E olha que não era cobrança não, tá?
Até que minhas dívidas estavam controladas. Mas era engraçado, era só tocar o telefone e correr para baixo da cama. Outras coisas assim que incomodavam. Quando eu saía, tentava ir trabalhar, eu descia do carro. Dentro do carro não tinha problema nenhum, podia pegar congestionamento, ficar preso no trânsito, não tinha problema algum. O problema é quando eu saía do carro, quando eu começava a dar os passos a pé. Andava 20 metros, já desabava, minha perna enfraquecia. Eu não caía porque eu sentava logo, eu desabava, eu sentava. Sentava no chão, na calçada. Mas eu tinha que ir para algum lugar, ou ia para a padaria que eu costumava tomar café de manhã, ou voltar para o carro. Eu tinha só essas duas opções. Então eu, com a bunda no chão, eu ia me arrastando até algum lugar. Ou até chegar perto dos lugares que tinha os portões que eu ficava pendurado, né? Indo para algum lugar pendurado nos portões. Várias vezes já quase tomei mordida dos cachorros que estavam na mão no portão, assim eles vinham para avançar. Mas sempre tentando superar, sempre tentando enfrentar, sempre tentando sair. Com relação à medicação, eu não recomendo a ninguém o meu modo que eu fiz. Não recomendo. Pois depois da comunidade, depois do ver o que as pessoas dizem, o entendimento que as pessoas têm sobre isso, eu mudei de ideia. Porque eu até então, eu sempre recomendei a ninguém tomar remédio. Porque como todos sabem que é uma coisa psicológica, porque se não fosse isso, os remédios curavam, assim como você toma um comprimido para dor de cabeça. E na verdade não é assim. Então, mas sabemos que é coisa psicológica, sim. Então, trabalhando a parte psicológica fica mais fácil. A não ser as pessoas que têm o problema da falta daquele produto que o organismo não consegue produzir, então tem que ser através da medicação constante. Existem vários casos e casos, né? Eu sei disso. Eu fui radical, porque eu tomando remédio ou não, eu me sentia a mesma coisa, eu tinha as mesmas crises, tomava remédio, a crise vinha do mesmo jeito e na mesma intensidade. E como eu nunca gostei de remédio, parei de tomar. Sim, parei de tomar por livre, espontânea vontade, sem comunicar ao médico. Psicólogo ajudou muito, mas até um pequeno ponto. Vou dizer, um dia eu estava, agora eu vou falar sobre como eu consegui me curar, o caminho da cura. Um dia eu estava aqui em casa, assistindo o desenho, quando foi lançado o Rei Leão. Eu estava em casa assistindo, meu filho pequenininho, assistindo a fita, que não era nem DVD na época, não era fita ainda, né? Vale lembrar que os médicos na época também não estavam muito preparados para lidar com o pânico. Até os médicos não estavam bem. Fico imaginando as pessoas antes de mim, que até hoje sofrem por má informações dos médicos na época. Tratamento errado causou muitas dependências. Então, aí eu estava assistindo o desenho do Rei Leão com meu filho, e ele tinha a paciência, ou eu, de estar junto com ele, de assistir de 5 a 8 vezes seguido. Acabava a fita, ele rebobinava. Assistíamos novamente, rebobinava. E a musiquinha, Hakuna Matata, os seus problemas você tem que resolver, Hakuna Matata. Isso me entrou na cabeça. Alojou de uma tal maneira que foi como um estalo. A partir disso, eu não posso dar com certeza se foi logo no dia seguinte ou alguns dias após isso,
falei, eu vou voltar a viver, vou resolver os meus problemas. Porque na época eu fazia um trabalho assim de ajudar várias famílias e isso saturou, isso absorvi muitos problemas e que ajudou ao pânico, que eu sei da origem, eu sei de quem me causou, mas na empresa fui pressionado, a cada 15 dias eu era chamado para comparecer ao departamento jurídico da empresa, junta médica, todos me pressionando para dizer quem foi a pessoa que me prejudicou. E eu não disse lá e nem aqui vou dizer, nem para vocês. É uma coisa que está entre eu e Deus, porque talvez a própria pessoa não tenha ciência da pressão que me fez, aonde me levou. Nunca falei isso para a própria pessoa. E nem vou falar. Então, aí essa musiquinha me instalou tanto na cabeça, ficou alojada do Hakuna Matata, que através de um desenho foi aonde eu dei os passos para me libertar, para me curar do pânico. E com isso, fui ao médico, passei no psiquiatra. E na hora de eu estar esperando ser atendido, eu tinha psiquiatra e psicólogo ao mesmo ponto. Vou falar do psicólogo primeiro. Ele me ajudou muito, sim, muito. Até o ponto de um desenho ter me dado a cura. O psicólogo sempre me falava, você tem que esquecer disso, você tem que parar de falar disso, você tem que deixar isso para lá, tem que tirar isso da cabeça. Então, como eu já estava determinado a voltar a viver, eu fui justamente no médico para conversar a respeito de eu voltar a trabalhar, e logo na consulta ele veio e me fala disso, e eu com aquele medo de criar dependência de médico, não queria depender de remédio. Aí foi detalhezinhos que foi ajuntando. E no meio da consulta, ele teve que parar para atender uma ligação que ele disse que era urgente demais e não poderia deixar de atender. Aí ele voltou e me falou, tá vendo como que é as coisas? Uma pessoa precisava ir viajar e veio me perguntar se eu poderia ir. Aí isso, falei, caramba, será que eu vou ficar assim também? Se eu for espirrar, vou ter que perguntar se eu posso? A pessoa foi viajar, foi perguntar se pode. Caramba, é o psiquiatra que cura, é o remédio, quem dá força. Estranho, né? Uma pergunta dessa, pô, se eu posso fazer isso? Pô, a pessoa que tem que saber se pode, né? Isso me ajuntou na cabeça. Aí voltamos à terapia normal e ele veio me falar novamente. Olha, você tem que esquecer, deixa pra lá, para de falar. Falei, tá bom. Aí acabou o horário, eu levantei e falei, olha, muito prazer, foi muito bom, você me ajudou, me orientou, me colocou no rumo, no caminho que eu estava desnorteado. Foi muito bom, mas prazer em conhecê-lo. Ele falou, pô, como assim? Eu falei, o senhor mesmo não disse que eu tenho que parar de falar sobre isso, que eu tenho que esquecer disso? Ele falou, sim. Eu falei, então, como que eu posso esquecer se eu já saio daqui com uma consulta marcada para a semana que vem e até o horário? Não vou esquecer nunca desse jeito. Ele ficou sem graça, não sabia o que dizer, deu risada. E falou, bom, tudo bem, tá certo você. Vai com Deus, você tem meu telefone e qualquer coisa corre pra cá. Tudo bem. E isso já vai para 18 anos, que eu não precisei até hoje correr para lá. Graças a Deus e ao Rei Leão. E logo em seguida, assim, sequência de horários, era o psiquiatra. Na hora de eu entrar no psiquiatra, minha vez, veio
um casal de japonês com uma menina no colo, desesperado. E ele pediu, pelo amor de Deus, me espera um minutinho que eu já te atendo, que é emergência. Eu falei, caramba, meu. Pessoa toda travada, as mãos, sabe, tudo enrugado. Eu falei, pô, a pessoa teve um derrame, isso daí tem que levar pro pronto-socorro, né? Não pro psiquiatra, né? Pô, tá tudo bem, vou esperar, né? 2, 3 minutos depois, sai o casal, sai a menina, todos dando risada. Falei, caramba, é mágica isso? Aí quando eu entrei, o psiquiatra comentou comigo, esse é um caso grave. Essa menina ela trava de uma tal maneira e só comigo que ela volta ao normal. É só eu falar algumas palavras para ela, ela volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eu, falei, caramba, mais uma vez, eu não queria depender de psicólogo, não queria depender de remédio, coisa que eu já nem estava tomando, já fazia 3 meses que eu não tomava remédio. Falei, caramba, né, meu? A que ponto que chega a dependência? Todo mundo fala as mesmas palavras, não resolve. Uma pessoa fala, 2 minutos resolve, tudo bem. Aí conversando com o psicólogo, com o psiquiatra, ele falou, pois não, o que foi? Eu falei, o negócio é o seguinte, eu vim aqui te dar alta. Eu estou te dando alta. Ele deu risada. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero voltar a trabalhar. E de preferência amanhã. Quero voltar a trabalhar amanhã. Ele falou, mas como? Você não pode. Eu falei, não, eu estou falando que eu quero trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar. Ele falou, mas o que te levou a determinar? Eu falei, bom, doutor, foram vários motivos. Um deles foi justamente esse que acabei de presenciar aqui na sua sala. A dependência. Coisa que eu não quero ter na minha vida. A dependência química. Dependência de medicação. Tudo bem. Ele falou, tá certo você está melhor do que eu pensei. Ele falou, mas faz o seguinte, avisa seu psicólogo. Eu falei, não, eu já me despedi dele, já dei aula para ele antes de vir do seu horário. Ele falou, como? Ele falou, ele te liberou? Ele falou, ele vai me liberar como? Ele não tem como me segurar, porque ele mesmo falava que eu tenho que esquecer disso. Se eu tenho que esquecer, eu não tenho que ficar voltando. Ele falou, realmente, tá certo você. Ele falou, faz o seguinte, vamos fazer uma experiência, vou te dar alta, mas qualquer coisa você volta correndo, a gente continua aqui. Eu falei, tudo bem, doutor, é isso mesmo que eu quero, voltar a trabalhar. Ele falou, eu vou te dar mais uma receita do remédio, para garantir, nesse período de alguma coisa, você já teria receita para comprar. Eu falei, não, doutor, não precisa. Ele falou, como não? Eu falei, ó, está aqui, todas as receitas que você me deu, está aqui de volta. Ele falou, pô, mas você não está tomando remédio? Eu falei, não. Ele falou, pô, mas eu não estou tomando remédio. Tomando ou não, era a mesma coisa. Eu não preciso de receita, estão aqui as que você me deu. Está de volta. Eu tomei 1 mês de medicação, não me fez diferença alguma. Não dava reação, nada. Eu tomei o Rohypnol e Anafranil. Não sei qual que era, nem lembro mais qual que era para o indutor de sono e qual que era para dar coragem. O Rei Leão me deu muito mais coragem do que esses próprios 2 remédios juntos. Consegui dormir bem melhor com a musiquinha Ratuma Matata do que o remédio. Essa é a minha verdade, essa é a minha história. Voltei a trabalhar. O psicólogo falou, esquece. Falei, não, muito pelo contrário. Eu vou abrir a boca, eu vou contar para todo mundo. Vou dar risada, vou me divertir. Vou contar piada. Vou deixar o pessoal tirar o sarro de mim, sim. Porque vai me ajudar e muito. E foi o que aconteceu. Eu, no meu pensamento e do jeito que eu fiz, deu certo. Deu certo sim, porque o próprio pessoal do ambiente de trabalho me viram com os olhos diferentes. Não me viram como um louco, não me viram como sei lá como a turma via, como as pessoas nos verem. Foi diferente. Eles me ajudaram, brincaram, estavam sempre junto comigo, estavam sempre me chamando para os lugares, estavam sempre querendo me incentivar.
porque eu contei as coisas para ele, eu me abri, eu falei para todo mundo, não fiquei com vergonha não. Tá? A minha superação foi maior do que o meu orgulho próprio, tá? Essa é a verdade. E foi indo, foi indo, foi indo. A única coisa que ficou no tempo todo uma que eu não tinha problemas de condução, porque eu tinha moto, eu tinha carro, e eu nunca precisei de ônibus. E quando eu comecei a ter crise, eu estava dentro de ônibus. Eu não conseguia andar de ônibus nem a pau. Não andava, nem elevador. Aí, até um dia que eu estava sem carro e minha moto ficou no mecânico. Ela teve que ficar lá e eu não podia voltar para casa de moto. Não deu outra, não pensei em entrar em ônibus, eu vim a pé. 20 quilômetros de caminhada. De manhã, mais 20 quilômetros para ir trabalhar. Isso mais de 10 anos depois de já estar curado do pânico. E ficou desculpa, mais de 10 anos não, porque foram muito tempo atrás que eu estava... Foi em 2006, 2004, por aí. Não, desculpa, 2001, sei lá, não importa, vai, esquece. Sei que foi muito tempo depois do que eu já estava curado, eu ainda continuei com essa história de não entrar em ônibus, com aquela apreensão, sabe, de o achar que ia passar mal, porque todos os outros problemas eu enfrentei todos. Até que um dia eu estava cansado de andar, eu falei, se o ônibus passar aqui, parar no ponto, eu vou parar, se o ônibus parar na minha frente eu entro dentro. E não deu outra. O ônibus parou exatamente na minha frente, o ônibus quase subiu na calçada. Eu tive até que me afastar para não pegar na minha perna. Parou exatamente na minha porta, na minha frente assim, ó, de cara. Sabe aqueles horários de rush que todo mundo vai querer pressa para entrar no ônibus? Eu na porta do ônibus e aquele bolo de gente querendo entrar. Entrei. Não tive como, não tinha nem como voltar para trás, meu. Trocentas pessoas assim, ó. Entrei no ônibus, todo apreensivo, né? Já aquela sensação de que, pô, vou passar mal. Sabe aquela esperando e nada acontecendo? Sentei no banco e nada acontecia. Pô, mas eu vou passar mal, vou começar a suar. Não, nada aconteceu. Comecei a dar risada. 25 minutos de trajeto do ônibus, fui dando risada. Até que entrou um vizinho no ônibus e perguntou, o que foi? Conta a piada pra mim que você tá rindo. Foi engraçado, né? Até então, depois nunca mais tive problema. Trem, metrô, fiquei sem moto um bom tempo. Frequentava a casa da minha família, que eu considero minha família, assim, umas pessoas que me ajudaram muito. E foram muitos anos de eu ir para a casa dessas pessoas que são... eu tenho como minha família assim. Eu ia, trem, ônibus, metrô, dava quase 3 horas de caminhada, mas eu ia. Quase todo fim de semana estava lá, ia bastante para lá, ia e voltava. Isso aí, olha, uma maravilha, nunca mais tive problema algum com relação a isso.